Esse é um espaço para que possamos juntas nos tornar mais parecidas com Jesus e ser quem Ele nos chamou para ser. Então pega seu cafezinho e vamos papear. Sejam bem-vindas ao nosso último episódio da primeira temporada do Café com Ferda. Gente, meu Deus do céu, nem tô acreditando que eu tô falando essas palavras. Sério. Amigas, chegamos ao nosso último episódio da temporada. E eu estou aqui com meu coraçãozinho na mão, é uma mistura de sentimentos. Eu sei que muitas não vão entender, tipo assim, ai, Ferda, é só um podcast. Sim, amigas, é só um podcast, mas vocês não têm ideia do que isso significou pra mim nesses últimos tempos. Realmente foi algo muito especial e eu creio que foi um projetinho direto do coração de Deus. E eu tava vivendo um momento específico da minha vida e de repente veio ao meu coração, por que não começar um podcast? Por que não começar a falar de maneira mais profunda aquilo que eu amo falar sobre nas redes sociais, só que de uma maneira mais completa, de uma maneira mais profunda, justamente porque nos dias atuais a gente tem informações tão rápidas, né? A gente tem tudo na palma da nossa mão. E isso implica até um pouco a nossa inteligência de pensar a fundo sobre temas importantes, sobre coisas importantes. E muitas vezes a gente tira interpretações da nossa própria cabeça de algo que não foi dito, mas que a gente deduziu que aquela pessoa estava querendo dizer aquilo. E diante disso, eu vi essa oportunidade para a gente poder falar desses assuntos que as pessoas geralmente interpretam da maneira delas, de uma maneira mais profunda, que a gente possa conversar e que a gente possa também deixar muito claro que cada caso é um caso, cada um tem sua história e que nada que eu falo aqui é uma regra. Oh, meu Deus, se você não faz isso, você tá errado e você... Não, a gente tá sempre conversando pra gente poder se tornar realmente quem o Senhor nos chamou para ser. Esse é o nosso lema e não tem ninguém aqui apontando um dedo na sua cara. Estamos juntas nessa caminhada para de fato se parecer mais com Jesus. E essa temporada aqui foi um ciclo muito importante para mim. E como eu já falei algumas vezes por aqui, eu tenho uma mania muito horrível. É algo que eu tento mudar todos os dias, que é eu sempre deixo coisas inacabadas. Eu sempre começo algo e nunca termino. Esse é o meu defeito, assim, nossa, de anos, amigas, que eu tento mudar isso. E eu não queria que o podcast fosse uma dessas coisas que eu começaria e depois desistiria no meio do caminho, sabe? E por isso que foi desafiador pra mim, porque eu tive que ir contra toda a minha humanidade, todos os meus defeitos, para que isso aqui pudesse acontecer. E glória a Deus, o Senhor me deu muita força. E glória a Deus que o Senhor esteve comigo em todo momento. Por muitas vezes eu não sabia o que falar aqui com vocês. Ai, meu Deus, que tema eu falo, porque eu já falei de tudo e parece que fica um pouco repetitivo. E eu sei que tem muitos temas que eu ainda não falei com vocês, que a gente ainda não discutiu. Mas eu creio que vai surgir outras oportunidades pra gente poder falar sobre certos assuntos específicos, um pouco mais delicados, talvez. Mas eu sempre quis trazer temas que o Senhor estava me instruindo a trazer. Então, também é um desafio, né? Porque, querendo ou não, você tem que estar conectado ao Senhor para poder ouvir o que Ele quer falar com você. Então, foi precioso viver esse tempo com Jesus, onde eu estava aberta a escutá-lo, aberta a ouvir aquilo que ele estava dizendo para mim naquele tempo, nesse tempo, para que eu pudesse repassar de todo o meu ser aquilo que ele estava me dizendo e aquilo que eu estava passando. O Senhor também permitiu que eu passasse por muitas coisas que eu estava falando com vocês. Então, muitas vezes eu falei no podcast, amigas, isso aqui também é para mim, amigas, entendem? Não é só ai, a Ferda tá falando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas ela tá se achando a diva, a maioral. Não. Eu sempre falava aquilo que eu também estava errando e aquilo que também era um desafio para mim. Enfim, meu coração tá muito grato por tudo isso, por tudo que o Senhor falou conosco, por tudo aquilo que o Senhor gerou, tantos testemunhos que eu pude escutar e tantas palavras lindas e de carinho e de afirmação de vocês sobre o podcast. Então isso me deixa muito feliz e grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer na minha vida. E como eu já tenho compartilhado aqui com vocês, eu sinto muito no meu coração que o Senhor
tem me conduzido para um novo tempo. O Senhor tem falado muito comigo sobre tempos e estações, o Senhor tem falado muito comigo sobre vestes novas, sobre vinho novo. Então, nada melhor do que o tema desse podcast, o último episódio da primeira temporada, ser sobre encerramento de ciclos. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque para a gente iniciar um novo tempo, a gente precisa, de fato, encerrar alguns ciclos na nossa vida para a gente poder fluir no novo do Senhor. E não que seja fácil, o coraçãozinho fica apertado de encerrar um ciclo, mas é muito necessário e o Senhor tá nisso. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, pega seu cafezinho e vamos papear! Vocês já devem estar carecas de saber, porque eu sempre falo em todo episódio que o Senhor, amigas, ele trabalha por meio de tempos e estações, porque há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Amigas, eu não sei quando vai ter um episódio de podcast que eu não vou citar esse versículo, mas é porque o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Mas, de fato, tudo tem o seu tempo. E assim como tem as estações naturais que a gente vive, da primavera, verão, outono, inverno, também há estações espirituais na nossa vida. E o Senhor, ele é muito criativo. Ele criou todas as coisas com um propósito. E assim como o Senhor começa coisas e termina coisas, como aconteceu na criação, o Senhor começou o projeto da criação e terminou e descansou. Fechou-se um ciclo. Nós nascemos, nós morremos, assim fecha-se um ciclo, terreno pelo menos. O Senhor, ele é um Deus de ciclos. Tem a fase de plantar, tem a fase de colher, tem a fase de chorar, tem a fase de rir, tem a fase de começar, tem a fase de terminar. Tudo tem o seu tempo. E há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E claramente, nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de aceitar o fim das coisas. Muitas vezes a gente fica ali, né, murmurando, amargurados muitas vezes sobre o fim de algo e nunca se permite, de fato, ser curadas e seguir em frente. Inclusive, falei muito sobre isso no 23º podcast, se eu não me engano. A gente falou sobre o quase de Deus, né? Mas sim, é difícil para nós aceitar o fim de certas coisas, porque a gente tem a necessidade de querer que as coisas sejam para sempre. Porém, tem coisas que o Senhor, sim, abençoou naquele tempo. Porém, existem coisas que o Senhor já encerrou. Então, muitas vezes a gente não sofre ali pelo fim daquela coisa em si, mas a gente tá sempre resistindo ao Senhor, porque o Senhor já decidiu terminar aquele ciclo. E a gente fica ali, né, caminhando nele. Não aceito. Eu vou resistir a isso, porque eu não acho que seja o tempo, que eu não acho que seja o certo. Só que muitas vezes a gente não entende o mover de Deus e o propósito de Deus em todas as coisas. E muitas vezes Deus mostra pra gente coisas que, filha, esse tempo aí acabou. Filha, essa amizade já deu. Filha, esse trabalho já não te cabe mais. Filha, esse relacionamento aí, será que vai rumar pro casamento mesmo? Ou você só tá empurrando com a barriga? Às vezes Deus já escancarou muitas coisas pra você, só que a gente sempre fica ali, tentando nos convencer de que não terminou ainda, tenho muita coisa a fazer aqui, e o Senhor pode fazer mais coisas, e calma lá, deixa eu ter paciência, deixa eu ter fé, e a gente fica se enganando muitas vezes. A gente fica muito apegado, porque a gente não quer perder aquilo que a gente tá segurando tanto. E a gente arruma mil desculpas de que aquilo vai dar certo e de que vai funcionar, mas no fim das contas você só tá se agarrando naquilo que o Senhor já falou pra você deixar ir. E a gente tem uma péssima ideia enraizada dentro da gente de que encerrar um ciclo é sinônimo de fracassar. A gente tem muito essa ideia equivocada na nossa mente. Mas na verdade, amigas, quando a gente encerra um ciclo, a gente tá basicamente honrando aquilo que a gente viveu no Senhor. Ou seja, você vai reconhecer que algo foi bom, que te ensinou, que te moldou, que você pôde aprender, que você pôde se tornar aquilo que o Senhor queria que você se tornasse, mas que agora já cumpriu o que tinha que ter cumprido, o papel que o Senhor queria que cumprisse na sua vida, que Ele queria que acontecesse na sua vida, já foi, aconteceu. Então não tem por que se apegar ao que passou. Então às vezes a gente tem essa ideia equivocada de que, se eu estou encerrando um ciclo, então eu fracassei, sendo que
Não tem nada a ver com isso, pelo contrário. É a gente olhar para trás, reconhecer aquilo que vivemos, sermos gratos, entender que tudo aquilo que nós vivemos nos ensinou e nos moldou para que a gente pudesse ser mais parecidos com Jesus e que o caráter de Cristo fosse formado em nós. E obviamente que fazer esse desapego, tornar-se consciente disso, dói, amigas. Dói pensar que algo que, poxa, deu certo por muito tempo acabou. Ou às vezes algo que você queria tanto que tivesse dado certo não deu. E a gente fica triste mesmo, e a gente chora mesmo, e a gente se questiona de muitas coisas. Porque a gente pensa, Senhor, mas eu pensei que poderia dar nisso, eu pensei que poderia dar naquilo. Eu pensei que poderia ter acontecido coisas melhores, mas não aconteceu. E aí a gente fica naquele sentimento de que, poxa, parece que não acabou, porque a gente tem que fazer um pouquinho mais, parece que a gente quer continuar em um lugar que não é mais pra gente estar, porque a gente pensa que, porque as coisas não deram certo, entre aspas, aos nossos olhos, a gente quer permanecer ali pra tentar fazer as coisas darem certo, mas quando você olha com um olhar de sabedoria e de discernimento, você vê que, epa, calma lá, que isso é uma cilada. Isso aqui é só pra me manter achando que é o certo a se fazer, mas na verdade não é o certo a se fazer. Esse ciclo precisa ser encerrado e não continuado na força do meu braço. E na nossa caminhada cristã, o Senhor ele faz muito isso com a gente. O Senhor ele deixa muito claro para nós que o que ele queria nos ensinar, o que ele queria nos mostrar, tá feito. E que a partir de agora, a partir dessa mudança, a partir do nosso posicionamento pro novo, a gente precisa obedecer, mesmo que a gente não entenda muitas vezes, né? Porque a gente pensa, como assim, Senhor? Mas, opa, tá dando tão certo aqui. Ou também entendo que tá dando tão errado, mas por que que deu errado? Enfim, tantas coisas que podem fazer parte desse processo, porque não existe uma linearidade, né? Ciclos precisam se encerrar mesmo tendo acontecido coisas boas, mesmo tendo acontecido coisas ruins. São ciclos. Ciclos são ciclos, bons ou ruins. E aí você pode estar se perguntando, Firda, como eu reconheço que um ciclo já acabou? A verdade é que não existe uma fórmula mágica. Isso é algo que a gente fica aí na labuta com o nosso relacionamento com Deus para tentar discernir, para tentar identificar aquilo que ele tem falado. Obviamente que você ter uma vida de intimidade com o Senhor vai te trazer muita clareza sobre ciclos e estações. Isso é fato, tá, amigas? Porque todos os momentos que o Senhor deixou muito claro ciclos na minha vida, tanto de início quanto de fim, eu claramente estava em um lugar de muita intimidade com ele. Então não tem como você reconhecer algo espiritual se você não está em um lugar espiritual. Isso é muito importante eu dizer, porque muitas vezes a gente busca respostas do Senhor, mas a gente não se coloca na posição para ouvir a resposta dele. A gente sempre quer meios fáceis de escutar. Por exemplo, eu preciso muito de um direcionamento se é para eu sair desse trabalho ou não. E aí eu vou procurar essa resposta em várias fontes, em pessoas, de Deus, porém, outras fontes. Eu vou procurar essa resposta na igreja, no culto, eu vou procurar essa resposta em um vídeo na internet. A gente está sempre procurando respostas fáceis e muitas vezes aquilo que a gente quer escutar. Mas quando a gente se coloca em um momento de intimidade com o Senhor, genuinamente, para escutar aquilo que ele tem a falar, é completamente diferente. Porque ainda que, sim, você escute um culto, ainda que você escute um vídeo, ainda que você peça um conselho para alguém, o Senhor vai estar naquele momento e vai direcionar essa resposta para você, de certa forma. O que não é legal é você querer uma resposta do Senhor e buscar em todas as coisas menos nele. É incoerente, entende? Mas não tem nada melhor nessa vida do que a gente ter a nossa própria intimidade com o Senhor e a gente não depender das outras fontes para ouvir o Senhor. Significa que as outras fontes para ouvir o Senhor está errado? Não, amigas, óbvio que não. Mas não tem nada mais precioso do que quando a gente escuta da própria fonte e as outras fontes só confirmam ainda mais, só provam, nossa, aquele momento eu estava com muita intimidade com o Senhor e a partir daí a gente até começa a entender quando é o Senhor falando ou não. Porque o Senhor vai dando esses mimos pra gente. Poxa, eu tô lendo uma palavra aqui, nesse momento, que eu tô pedindo uma resposta pro Senhor. E de repente, em um momento aleatório da minha vida, eu escuto alguém falar essa palavra ou dar um conselho baseado nessa palavra.
Gente, coincidência, será? Mas eu também vejo como o Senhor falando, filha, você lembra aquele momento que você teve comigo em intimidade? Era eu mesmo falando com você, então acredita. Se apega a essa palavra e rema. Mas para ficar um pouquinho mais claro para vocês, deixa eu enumerar algumas razões de você reconhecer se esse ciclo já acabou na sua vida ou não. Alguns sinais que o Senhor pode te dar de que, filha, deu esse tempo, deu, eu tenho algo novo para você. O primeiro deles é quando você sente que você tá forçando demais algo que antes fluía com leveza. Isso significa que não existam momentos difíceis quando você tá no centro da vontade do Senhor? Não significa isso, porque a gente bem sabe que a nossa vida é cheia de dificuldades. A gente estando dentro de um ciclo, fora de um ciclo, tem as dificuldades, porque viver a vontade do Senhor não é confortável. Porém, você começa a olhar ao seu redor e aquilo que antes tinha graça não tem mais. Aquilo que antes fazia muito sentido para você não faz mais. É como se antes fosse tudo colorido, cores vibrantes, e de repente virou tudo preto e branco. Antes as coisas fluíam com mais leveza, ainda que nas dificuldades, mas aí agora parece que o esforço é dobrado, é constante, tem muito cansaço emocional, tem muito desgaste. E muitas vezes não é nem muito diferente do que você vivia antes, mas já tá tão sem graça que parece que o Senhor não tá nem mais ali. Parece que não tem mais alegria, parece que não tem mais propósito. É até difícil de explicar isso pra vocês, mas só vivendo mesmo. É só vivendo na pele que você vai conseguir identificar isso. Posso estar equivocada? Posso. Mas eu arrisco a dizer que muitas vezes isso pode acontecer de um dia pro outro, sabe? Do nada. Você tá vivendo aqui um dia desse jeito e do nada você percebe que, opa, a graça acabou. E por acabar assim, entre aspas, de um dia pro outro, aí que você começa a se atentar. Epa, calma lá que tem alguma coisa errada. Tô sentindo isso no meu espírito. Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu só tô desanimada mesmo? Será que é só um momento difícil, de tribulação? Ou realmente é algo que o Senhor tá tentando me comunicar? Então é muito importante a gente estar atento espiritualmente também. E esse discernimento a gente só consegue, obviamente, com muita intimidade com o Senhor. Outro sinal, digamos assim, que você pode reconhecer é se você tá estagnado e você não sente que tá crescendo. O Senhor, amigas, é um Deus de movimento. O Senhor está sempre se movimentando, porque Ele é esse Deus de ciclos. Ele começa algo, ele termina algo. Ele não começa algo e deixa no meio do caminho. Ele não é igual a mim. E o Senhor também não nos deixa no mesmo lugar por muito tempo. Quando você está muito na sua zona de conforto, é aí que o Senhor gosta de se movimentar, porque, epa, queridinha, você tá na sua zona de conforto? Peraí que eu vou dar uma movimentada aí nessa sua vida, tá? Mas basicamente esse momento é quando você percebe que nada mais se desenvolve. Parece que as portas não se abrem pra você, parece que seu coração não tá mais naquilo que você tá vivendo. E um exemplo que meu marido sempre gosta de dar nesse quesito é que quando a gente planta uma flor ou uma folhagem que seja, a gente geralmente começa pelo vaso pequeno. Porém, as raízes dessa planta, dessa folhagem, se expande tanto que ela precisa de mais espaço para crescer. E o que você precisa fazer com essa planta? Você precisa trocar por um vaso maior. E é basicamente isso que o Senhor faz com a gente. Às vezes a gente está ali naquele vasinho pequeno, a gente está crescendo, nossas raízes estão fortes, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que, para nossas folhas estarem bem lindas e verdes, a gente precisa ir para um vaso maior. Isso faz parte do que o Senhor tem pra gente, do processo que Ele tem para as nossas vidas. Então, adianta você ficar no vaso menor, podendo apodrecer ali, de repente, porque não tem mais espaço para respirar, não tem mais para onde ir. Vale a pena? Não vale. É muito melhor a gente ser colocada assim, num vaso maior, ainda que doa. Porque o que o Senhor vai fazer? Vai ali com a mão dele, pegar com muito cuidado, com as raízes para nada acontecer e tudo ficar bem e sermos plantadas em um novo lugar, em um vaso maior. E quando a gente entende que a gente não consegue mais crescer onde a gente está inserido, pode ser um grande sinal que esse ciclo terminou. Porque o Senhor, Ele nos chama para frutificar. E se a gente está em um lugar que a gente não frutifica, qual é o nosso propósito ali? A gente não está aqui só para sobreviver, amigas. A gente está aqui para
frutificar. Se a gente tá só sobrevivendo, tem alguma coisa muito errada, porque a gente também tem que frutificar. E eu vou repetir algo aqui que eu já falei, amigas, mas um ciclo, ele pode ser bom, mas ele também pode acabar. Assim como um ciclo ruim também pode acabar. E para você saber que essa fase acabou, de fato, vai gerar uma inquietação dentro de você sem um motivo muito aparente, porque tem algo novo para você. Talvez você vai sair de uma fase muito boa para viver uma fase não tão boa assim, porém que vai te gerar frutos inimagináveis, porque o Senhor quer que você viva isso e que você produza esses frutos inimagináveis, ainda que não seja confortável. Assim como vão ter ciclos ruins que você está passando na sua vida e que o Senhor vai te levar para um ciclo bom para você se regozijar, para você cantar, para você se alegrar. Mas eu acredito que ambos você vai ter uma inquietação. Algo vai te dizer que você precisa se movimentar e esse algo é o Espírito Santo do Senhor. E é uma coisa tão difícil de explicar, amigas. Tá sendo tão difícil explicar isso para vocês porque você só consegue entender vivendo. Quando você de fato passa por isso e sente mesmo o Espírito Santo te incomodando, é tempo de mudar. É tempo de se movimentar. Não é tempo mais de ficar estagnado. Tem algo novo pra você. E a gente nunca sabe o que nos espera, né? Essa é a graça de viver com o Senhor. E muitas vezes essa inquietação que a gente sente é de fato uma direção do Senhor. É Ele apontando pra gente a direção que a gente deve seguir. Outro sinal que você pode reconhecer que um ciclo já se encerrou é se o propósito pelo qual você foi chamado para viver esse ciclo foi cumprido. E como eu falei lá no início, nem todo fim é porque deu errado, mas porque ciclos acabam justamente porque deram certo, gente. Já deu certo. Então não tem mais para onde ir, não vai te ensinar nada mais. O que você tinha que ter aprendido, você aprendeu. Tudo aquilo que você iniciou se completou. E o ensinamento que o Senhor queria te dar já está concretizado. Ou seja, o propósito foi cumprido. Outro sinal para você analisar é quando você para pensar que se você continuar nesse lugar que você tá, você vai precisar deixar de ser quem o Senhor te chamou para ser. E você vai precisar abrir mão de tudo aquilo que você acredita para caber nesse lugar, para fazer as coisas acontecerem, para algo dar certo. Obviamente que isso é muito triste. Não é fácil pensar nisso, porém o Senhor ele não nos chama para dar um jeito, sabe, amigas? O Senhor ele nos chama para de fato transbordar, para que a gente possa viver plenas naquilo que ele quer que a gente viva, no novo ciclo que ele quer que a gente viva. Então, esse é um bom sinal para você analisar também, quando você já abriu mão de tudo, abriu mão de todos para fazer aquilo dar certo, mas ainda assim você vai estar se diminuindo, você vai estar indo contra tudo aquilo que você acredita para continuar nesse ciclo. Então, será mesmo que não é hora de encerrar? Porque o que tinha que ter dado já deu. E muitas vezes, nesse processo todo, a gente ainda assim tenta insistir. Ainda assim, a gente tenta abrir aquela porta, mas que claramente tá super fechada pra gente. As coisas dão errado. E muitas vezes a gente se questiona e questiona o Senhor, pai, mas por que isso está acontecendo? O Senhor me abandonou. Mas a verdade é que o Senhor só quis nos proteger e não nos rejeitar. Ele só quis nos proteger daquilo que com certeza nos faria mal, de alguma maneira, ou que nos deixaria mais longe do propósito que ele tem para nós. Mas ainda que a gente termine esses ciclos, a gente vai sentir paz. Ainda que doa na gente terminar ciclos que fizeram bem, ou às vezes ciclos que fizeram mal. As duas formas doem bastante. Porque se é algo bom, a gente não quer abrir mão daquilo que é bom. E se foi algo ruim, ainda assim é um medo que você tem de entrar no novo de Deus. Como vai ser o novo de Deus? Vai ser ruim também? Vai ser bom? O que vai ser? É uma incógnita. Então, tem muita dor, mas também há muita paz. Porque o Senhor, ele nos direciona, ele nos dirige e ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Porque muitas vezes a gente quer algo na força do nosso braço e o Senhor tá só falando, filha, descansa. Porque não vai ser na força do teu braço, cara. Vai ser através da minha graça, da minha vontade, da minha verdade, do meu querer. Eu acho que uma das melhores maneiras da gente encerrar um ciclo, amigas, é tendo muita gratidão no nosso coração. Eu acho que isso muda tudo, porque a gente passa a olhar tudo aquilo que a gente viveu através de muito aprendizado. A gratidão transforma esse fim no aprendizado, sabe? E a gratidão faz a gente fechar essa porta, fechar esse ciclo com muita paz.
E não com ressentimentos e não com mágoas de que, ai, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, eu poderia ter feito isso diferente, ou então eu poderia ter feito isso para melhorar aquilo. Enfim, a gente entra em uma linha de raciocínio que não é digna para nós, no sentido de que, poxa, por que que eu tô pensando isso no que poderia ter sido, no quase deu certo, no quase funcionou, no quase aconteceu, sendo que é só fruto da minha imaginação? Porque não é uma linha de raciocínio coerente. São só suposições. Então, como a gente pode se apegar nesse tipo de coisa, né? Inclusive, falei muito sobre isso também naquele episódio que eu comentei com vocês, do episódio 23. Mas ainda que a gente olhe para trás e veja todos os erros, veja todas as nossas decepções, tudo aquilo que não se cumpriu, e ainda assim agradecer por tudo que a gente viveu, eu creio que a gente sai desse momento curados daquilo que nos feriu, a gente liberta o nosso coração para viver algo novo do Senhor. Ainda que a gente não entenda, a gente sabe que o Senhor tá cuidando e estava cuidando de todas as coisas. Então, no lugar da gente só ficar preso, tentando entender o porquê das coisas, a gente pode deixar a gratidão inundar o nosso coração e a gente poder finalizar ciclos abertos e falar, Senhor, obrigada por esse tempo, porque o Senhor foi fiel, ainda que eu agisse de maneira infiel com o Senhor permaneceu o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor é bom, o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus que tem bons planos para os teus filhos, então o meu próximo nível, o meu próximo lugar vai ser abençoado pelo Senhor e onde eu pisar, o Senhor vai abençoar, porque o Senhor está me conduzindo para esse lugar. E obrigada pelo que passou, Pai, mas eu tô aqui para dizer que eu estou aberta e eu estou pronta para viver o teu novo na direção que o Senhor quer, para algo que o Senhor quer realizar. Muito além de mim. E agir dessa maneira, com gratidão, amigas, é super importante nesse momento para que a gente possa realmente começar o novo do Senhor. E a gente tem que ter em mente que tudo aquilo que termina é para dar espaço para algo novo começar nas nossas vidas. Se tem término, tem começo, mas a gente só consegue viver, de fato, o novo do Senhor, o começo, ou muitas vezes o recomeço do Senhor, quando a gente deixa o velho. Porque vinho novo é para odres novos. A gente não põe um vinho novo num odre velho. E o Senhor nos ensina isso muito bem. A gente precisa ter em mente que o Senhor faz novas todas as coisas. E por mais que a gente tenha vivido um processo que tenha nos machucado, que tenha nos batido, que tenha nos formado e nos moldado, a gente vai em breve poder se transformar. A gente vai poder em breve, de fato, voar. Assim como a borboleta, né? Tadinha. No casulo, é onde ela tá ali passando pelo processo e é apertado, é escuro, é fechado. Mas quando esse processo é plenamente desenvolvido, ela simplesmente é livre e pode mostrar sua beleza e pode alcançar coisas novas no Senhor. E é incrível, eu sou apaixonada pela borboleta. O Senhor sempre fala muito comigo através dela. E eu amo usar esse exemplo porque é verdade. É um dos nossos maiores exemplos, né? Como pode aquele bichinho tão pequenininho ser algo tão lindo e representar algo tão profundo, né? O Senhor é muito criativo nas coisas que ele faz. E muitas vezes a gente não entende os processos que a gente passa, os desafios que a gente passa, mas é só o Senhor ali nos moldando, nos formando, porque, como eu sempre falo com vocês, é muito mais importante que o caráter de Cristo seja formado em nós. Eu não sei em qual momento você está da sua vida, eu não sei se você ainda está vivendo um ciclo, ou talvez você esteja terminando um, ou talvez você esteja começando algo novo, independente de qual momento da sua vida você esteja. Eu realmente espero que essa palavra tenha te encontrado de certa forma e tenha edificado a sua vida. E se você está fechando um ciclo, assim como eu oro para que o Senhor venha nos fortalecer, para que Ele venha nos dar a graça que a gente precisa para o novo tempo que Ele tem para nós, para que as portas se abram, para que o renovo dele caia sobre nós, porque querendo ou não, a gente está fechando um ciclo, a gente está ainda com muitas coisas, com muitas marcas, com muitos medos, com ansiedade também para saber como vai ser o novo dele, mas que ele venha nos acalentar com o Santo Espírito dele e nos direcionar para aquilo que ele realmente tem para nós, para o novo tempo que ele tem para nós. Amém, amigas?
E eu creio que o Senhor tem um novo tempo para o Café com Ferda. E eu estou muito animada por tudo que está por vir. Estou com grandes expectativas. E para finalizar esse ciclo aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer vocês por toda essa parceria, por todo esse apoio, por toda a mensagem carinhosa que vocês me mandam. Isso me edifica e muito, me renova, me faz querer continuar. Então, muito obrigada, amigas, por todas vocês que tiveram até aqui. Eu espero que a gente possa estar juntas na segunda temporada, no algo novo que o Senhor tem para nós. E se você ama muito esse podcast, não deixe de enviar para sua amiga. Amiga, olha só esse podcast que eu encontrei, é maravilhoso. E compartilhem e deixem comentários em todos os episódios e me deem sugestões para a segunda temporada. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou amar ter vocês aqui comigo mais uma vez. E é isso, amigas. Eu tô aqui com meu coração apertadinho de terminar esse episódio, mas crendo que esse foi o tempo que o Senhor separou pra gente poder conversar, pra gente poder abrir o nosso coração e falar de coisas importantes, daquilo que o Senhor queria comunicar com a gente e que agora é a hora da gente se posicionar para aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas e permitir ser curadas e permitir encerrar ciclos e viver algo novo e seguir em frente, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Amém? Eu espero muito que vocês tenham amado e eu espero vocês na nossa segunda temporada do Café com Ferda. Mas até lá, não deixe de ouvir os episódios anteriores e de tomar muito cafezinho comigo, tá bom? Vocês prometem? Prometem? Então tá bom. Um super beijo pra vocês e tchau!